Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Go. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado. E faça o seguinte, como eu sempre falo, se você está nos acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um like para o algoritmo do YouTube entender que é um conteúdo relevante e entregar para mais pessoas, que esse é o nosso objetivo, levar a informação com qualidade e segurança para a população. Lembrando também que nós estamos no Spotify. E Renata, hoje você trouxe quem para conversar com a gente, Renata? O infectologista Luan Vitor, falando sobre STs, infecções sexualmente transmissíveis. Perfeito, obrigado, Renata. Doutor Luan, tudo bem, né? Tudo ótimo. Graças a Deus. Muito obrigado pela sua participação. A gente fica muito feliz de receber aqui, principalmente sabendo que esses dias são tão corridos, né? E aí você tirar um tempinho para fazer algo diferente, realmente a gente fica bem satisfeito. E pelo tema que a gente vai trabalhar hoje, né? Que com certeza vai poder ajudar aí muitas pessoas. ISTs. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes de iniciar, e aí já te veio um questionamento que é uma situação que eu já vinha passando, que antigamente as pessoas falavam DSTs, né? Exato. Doenças sexualmente transmissíveis. E de uns tempos para cá ficou IST. E você estava explicando o motivo disso, né? Como o porquê realmente que isso aconteceu. Pronto, queria agradecer o convite e vamos abordar isso, né? DST e IST. Há alguns anos a gente mudou essa nomenclatura por um motivo. DST significa doença sexualmente transmissível e IST, infecção sexualmente transmissível. O motivo da mudança é porque nem toda infecção, nem tudo que a gente se infecta geraria uma doença. Por exemplo, o HPV, você pode se infectar por uma cepa de HPV e essa cepa de HPV não lhe causar nenhuma doença. Então, hoje, o termo mais correto seria IST, infecção sexualmente transmissível, não mais DST. Então, o DST foi abolido, assim, ou ainda é usado de alguma forma? Não, a gente não usa mais. Não usa mais. Difícil você pegar um artigo, ou mesmo quando é escrito em uma publicação, assim, uma reportagem, o pessoal vai lá e... Não, vamos falar IST. Vamos falar o termo correto. Perfeito. Mas hoje em dia o termo correto seria IST. É igual a questão da AIDS e do HIV, né? Porque a AIDS é a doença que... Pronto. O HIV é o vírus que causa a AIDS. E aí, quando a gente fala sobre AIDS, a gente está falando da doença. Quando o paciente ele tem uma imunidade baixa. Pela OMS, o que é AIDS, né? O CD4 menor do que 200, CD4 é uma célula de defesa, ou categoria 3 ou 4 da OMS, que é uma lista de doenças que o paciente, se tiver uma daquelas doenças, ele é classificado como uma pessoa com AIDS. O termo correto, uma pessoa hoje que tem o HIV, o termo correto para a gente se referir a essa pessoa é pessoa vivendo com HIV/AIDS. Ou PV-HIV. Já teve o tempo do portador do vírus, do soro positivo. Esses termos todos hoje foram abolidos. Não se usa mais soro positivo? Olha aí. Esses termos foram todos abolidos por questões mesmo de estigma, né? Teve uma época que você falava soro positivo. Se você usasse soro positivo, você estava estigmatizando as pessoas que viviam com HIV/AIDS. Mudaram para portador do vírus e hoje a gente não fala mais portador do vírus. Você porta um objeto, uma bolsa, um óculos, mas o vírus você vive. Porque as pessoas que vivem com vírus, elas vivem muito bem. Hoje, por exemplo, no consultório eu tenho médicos, eu tenho professores, advogados que foram diagnosticados com vírus, começaram a usar a sua medicação e hoje tem sua vida normal, sem nenhum problema, toma um comprimido ou 2 comprimidos por dia e nada influencia na sua vida. Então o termo hoje correto é pessoa vivendo com HIV/AIDS. Pessoa vivendo com HIV/AIDS. Mas, falando até um pouco da AIDS que a gente já começou aqui, eu, assim, de uma forma bem leiga, eu lembro que era um coquetel de medicamentos que você tomava, né? Que começou a... Porque não tem cura, né? Não tem cura. Tem uma forma de você ter uma qualidade de vida melhor, né?
Mas ainda é esse coquetel? Porque você fala assim, você toma um comprimido por dia e tal. Pronto. Por muito tempo a gente chamava coquetel porque eram muitas medicações que você tomava. Hoje o paciente é diagnosticado. Pronto. 2024, o paciente recebeu o diagnóstico hoje. Sim. Ele tomaria, pelo Ministério da Saúde, a terapia de primeira linha, 2 comprimidos. Um comprimido de dolutegravir e outro comprimido, que é coformulado, tenofovir lamivudina. Então, são 2 comprimidos. Se esse paciente tem mais de 40 anos e tiver 2 cargas virais indetectável e eu quiser simplificar a medicação dele, hoje eu consigo, por uma medicação que nós hoje chamamos de Dovato, que é o dolutegravir com a lamivudina. Ou seja, que ele coformulado na coformulação do Dovato seria um comprimido. Hoje eu consigo tratar o HIV com um único comprimido, que seria o Dovato, né? Está disponível para os pacientes com mais de 40 anos que preenchem os critérios. Mas a gente falava em coquetel porque antigamente o paciente precisava usar 6, 7, 8 drogas e nem por isso eu garantia uma sobrevida para ele, ou uma qualidade de vida. Sim. Teve um período, quando o HIV foi descoberto e a gente começou a tratar, que eu só queria manter o paciente vivo, a despeito de qualquer que seja o sintoma ou o efeito adverso que ele tivesse das medicações. Com o tempo foi passando e eu consegui que esse paciente vivesse mais. Depois eu quis que a carga viral dele, que a quantidade de vírus no sangue, ficasse indetectável. E eu consegui, mas também não me preocupava com o efeito colateral. Sim. Hoje em dia, eu quero que a carga viral continue indetectável, a imunidade dele fique alta, tem uma qualidade e que ele tenha uma qualidade de vida sem afetar o rim dele, sem causar osteoporose, sem ter dislipidemia, sem ter demência. Esses eram os efeitos colaterais que causavam, era mesmo. Então, hoje eu consigo entregar para os nossos pacientes uma qualidade de vida com o uso de um comprimido, 2 comprimidos, né? Lógico, paciente é aquele que usa a medicação direitinha, que faz suas consultas regulares, que vem de 6 em 6 meses ao infectologista para ver se a medicação está indetectando o vírus, né? Tá fazendo o que se propõe a fazer e sem efeitos colaterais. Porque hoje o grande problema é que as medicações elas têm efeitos colaterais e a gente precisa manejar esses efeitos colaterais. Tem algumas medicações, por exemplo, que aumentam o peso do paciente. Então a gente tem... Antigamente a gente lembra dos pacientes que viviam com vírus, época do Cazuza, por exemplo, pacientes emagrecidos em cima de uma cama. Fred Mercury. Hoje em dia a gente está o oposto. O que antigamente a gente via pacientes emagrecidos em cima de uma cama, caquéticos, hoje a gente vê o oposto. A gente vê pacientes obesos. As medicações hoje... né? Exatamente. As medicações hoje vêm aumentando o peso do paciente, vêm aumentando os níveis de colesterol, né? Causando dislipidemia, síndrome metabólica, obesidade. Então, hoje o tratamento é muito mais para um outro lado. Aquele paciente que segue direitinho, né? Na realidade, é para combater esses efeitos que ainda existem, né? Então, deve ter, assim, uma medicação casada, né? Se você toma o remédio para HIV, mas também tem que ter cuidados com outras patologias e consequências, né? Que isso pode causar. Com certeza. Hoje você dá um diagnóstico do vírus HIV, tem tanto a parte psicológica, psiquiátrica, é algo que ainda é estigmatizado, então a gente precisa estar trabalhando com isso com o paciente, mas também abordando essas outras tendências. Disfunção renal, a medicação pode causar. Osteoporose, a medicação pode causar. Aumento dos níveis de colesterol, de triglicerídeos, aumento da chance daquele paciente ter diabetes ou não, aumentar o peso do paciente, aumento do risco cardiovascular. Aumentando o risco cardiovascular, esse paciente pode infartar ou ter um AVC. Então, assim, hoje a gente trata, é o que normalmente quando nós estamos em conversa com outros infectologistas, a gente fala muito, que cada vez mais a infecto tem se aproximado da geriatria, porque os nossos pacientes têm ficado mais velhos, né? Eles têm envelhecidos e com doenças crônicas, que antigamente não. Nosso paciente era jovem e falecia cedo. Hoje não, eles vivem bem, vivem muito, só que as doenças crônicas, hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, começaram a aparecer. Né? E eles vão ficando mais velhos, a longevidade vai aumentando, né? Então você tem que ter esse cuidado. Então, as pessoas que pensam que o HIV é tranquilo, porque tá tendo menos morte, né? Tá tendo menos morte de AIDS, né? Devido à medicação.
Esse dado eu não consigo nem te dar com precisão. Assim, existiu no ano passado um levantamento das causas do número de mortes no Ceará e em todo o Brasil. O Ministério da Saúde fez isso em parceria com a Organização Pan-Americana. E o Ceará, dentro do Nordeste, foi o pior estado com esses indicadores. Pior em termos de muita morte. Muita morte ainda. Nós temos muitos pacientes que são diagnosticados com HIV numa fase mais tardia, ou seja, numa fase que já tem AIDS, já bem comprometido, e muitas vezes a gente não consegue recuperar esse paciente mais, ele acaba falecendo. Muitos pacientes que são diagnosticados com HIV ainda tendo diagnosticados ao mesmo tempo com tuberculose, então o nosso índice de infecção TB-HIV é altíssimo. Nesse trabalho que eu te falei, a co-infecção girou em 40%, ou seja, todas as pessoas que eram diagnosticadas com HIV 40% tinham TB. Um quadro de tuberculose. Exato. Então, assim, a mortalidade, em comparação, ela pode até ter diminuído, mas ela chegou num patamar que a gente precisa, ainda é preocupante a gente não ter zerado esse número. Se a gente pensar que o HIV hoje deveria ser um exame de rotina, o anti-HIV, a sorologia, que todo mundo que é sexualmente ativo, pelo Ministério da Saúde, tem indicação de fazer o exame anti-HIV pelo menos uma vez ao ano. Eu dou aula na universidade, é algo que eu falo sempre para os meus alunos. Enquanto a gente não tratar o anti-HIV como um exame de rotina, a gente não vai conseguir melhorar esses índices. Porque as pessoas acabam ainda hoje, mesmo no particular, sendo diagnosticadas numa fase bem mais avançada, que às vezes eu não consigo trazer esse paciente de volta à saúde plena, né? Às vezes o comprometimento já é tão importante que é difícil. Então, assim, lembrar sempre, se o médico não solicitar, dá para incluir, eu queria fazer. Se você descobre cedo, você trata e você indetecta. Se você indetecta, você vive, e vive bem. Então... Agora, o problema é quando já está no estado avançado, né? Fica mais difícil de você... Exato. Fica difícil mesmo de você reverter, né? Não tem... É porque, assim, quando eu não trato o HIV, a nossa célula de imunidade, que se chama linfócito CD4, ele baixa. Quando ele baixa para menos de 200, o paciente tem AIDS. E quando ele tem AIDS, ele está predisposto a pegar qualquer infecção oportunista. Que se a imunidade dele tivesse alta, ele não pegaria. Quais infecções oportunistas? Neurocripto, que é uma doença que vem pelo pombo, é conhecida assim, né? Histoplasmose, que é muito frequente no nosso estado. A leishmaniose visceral, que é a famosa calazar, né? Conhecido popularmente como calazar. Eu posso ter também sarcoma de Kaposi, que é uma neoplasia de vasos sanguíneos. Então, são várias doenças que a imunidade baixa pode acabar trazendo. Né? Baixou a guarda, aí você fica ali com muito exposto, né? Exato. Para muitas... E aí, a medicação, quando ela é prescrita, né? E você começar a utilizar de uma maneira... contínua. E antes disso acontecer, né? De você estar com essa guarda baixa, você não baixa a guarda, né? Não. O objetivo da medicação é justamente esse. O objetivo da medicação são dois. Indetectar o vírus, ou seja, eu faço a carga viral do vírus no sangue e eu indetecto, mas isso não quer dizer que o paciente se curou. O vírus ele está escondido em alguma parte do corpo. Se eu deixar a medicação, de tomar a medicação, o vírus volta. Mas é indetectar do sangue o vírus e fazer com que nossa imunidade suba, que é o CD4. Eu quero que essa imunidade suba para, no mínimo, a mais do que 200. Por quê? Porque aí eu não tenho AIDS, né? Então, se eu conseguir que esse CD4 passe de 200 e a carga viral seja indetectável, eu cheguei na primeira fase que eu quero, né? É o indetectável com imunidade boa a ponto de não ter nenhuma infecção oportunista. Depois eu vou para as minhas segunda e terceiras etapas, né? Que seria ausência de efeitos colaterais. Sim, que é aquela que a gente conversou. Exatamente. Né? Vem nessa luta aí. Imunizar o meu paciente para outras infecções, porque o nosso paciente, quando ele é diagnosticado, ele tem sim indicação de fazer várias outras imunizações, várias outras vacinas para prevenir de outras doenças. E essa medicação, doutor Luan, ela não... me corrija se eu estiver errado, claro. Mas ela não tira a possibilidade de você, como infectado, infectar outra pessoa. Ou tira? Tira. Se você tiver a medicação, se você tomar a medicação direitinho, todos os dias, e o seu infectologista falar para você está indetectável,
Pelo Ministério da Saúde, a gente considera uma pessoa indetectável, sustentada, quando ela tem carga viral com intervalo de 6 meses indetectável. Ou seja, colhi o sangue dela e não apareceu o vírus ali. Isso no intervalo de 6 meses. Aquela pessoa, ela não transmite mais, mesmo que ela faça sexo sem uso de preservativo, ela não passa o HIV para a sua parceria. Mas não fica indetectável na pessoa também, não? Não, porque assim, quando eu falo indetectável, eu falo da quantidade de carga viral, mas a sorologia do paciente, ela vai continuar positiva. Mas não a ponto dela passar para outra pessoa. Não, porque no vírus não tem mais, logo no sêmen não tem mais. É muito, cara. Então, pelo amor de Deus, é muito importante essa detectação, você detectar isso logo, né? Porque você não só tem melhorar a sua vida, como você pode parar a cadeia de transmissão. A cadeia de transmissão, exatamente. E tem muita gente com HIV hoje? Tem. Assim, aqui no Ceará? No Ceará, esse estudo, eu devia ter trago ele impresso aqui para trazer esses dados, mas no Ceará, nesse estudo, eu não vou saber o número exato, claro. Mas é por volta de 25 mil pessoas vivendo com HIV no Ceará. Mas esse número deve ser maior, porque muita gente não está diagnosticada. E esse número que eu trago aqui hoje, como é que a gente traz esse número? Como é esse número, né? São pessoas que foram diagnosticadas e que o médico, o enfermeiro, o profissional de saúde foi lá e notificou para o Ministério da Saúde. Sim. Mas tem pessoas com diagnóstico, mas que não foram notificadas. Então, assim, esse número é o que nós temos de oficial. Mas tem muita coisa extraoficial. Então, assim, não faço ideia, mas oficialmente seriam uns 25 mil. 25 mil, né? Que não é pouca gente, não. Não. Mas, assim, HIV é uma das infecções. Uma das infecções sexualmente transmissíveis. Quais são as outras, assim, principais que a gente tem? Pronto. Das infecções sexualmente transmissíveis, nós temos o HIV, nós temos o HPV, nós temos a sífilis, que é bem comum também, clamídia, gonococo, que são causadoras de uma síndrome que a gente chama, né? Que é a uretrite. Além dessas, tem outras ISTs que não são tão frequentes, mas que a gente pode falar aqui, donovanose, linfogranuloma venéreo, mas essas são bem mais raras. Donovanose? Mas são bem mais raras. Das frequentes que a gente pega com bem mais frequência, inclusive na nossa região, ficaria HIV, HPV, herpes, sífilis e as uretrites. Seriam essas 5. Uretrites? As uretrites, cada uma. Vamos lá, o HIV a gente falou, um vírus, o retrovírus, né? Que causa a síndrome da imunodeficiência humana, esse é o HIV. Depois dele a gente tem as uretrites. Vamos começar pelas uretrites. Uretrites, elas são causadas por bactérias, que as principais, a clamídia e o gonococo, elas infectam, por exemplo, a uretra do homem ou o canal vaginal da mulher. Sim. E causa uma descarga purulenta. É o que o pessoal chama muito de corrimento. Corrimento, sim. Pronto. Popularmente conhecido como corrimento. Mas nem todo corrimento feminino é uma uretrite. A gente tem que deixar isso claro. Alguns corrimentos são causados por infecções sexualmente transmissíveis e outros não. Mas no homem, os corrimentos normalmente são todos patológicos, são todos causados. E a grande maioria por clamídia e gonococo. Que são bactérias. Existem outras bactérias que causam essas uretrites, esse corrimento? Existe ureoplasma, micoplasma, mas mais de 90% das infecções é por clamídia e gonococo. A importância de falar disso no homem é bem comum ele procurar logo ajuda médica, porque quando o homem ele é infectado por essas bactérias, ele logo apresenta o corrimento e logo vai ao médico. A mulher não. Muitas vezes a mulher ela é assintomática. Grande maioria das vezes ela é assintomática. Se o homem que ela se relaciona, né? Se o seu parceiro não fala para ela e ela não faz o tratamento, ela muitas vezes nem vai saber, nem vai diagnosticar, nem vai tratar. Quando vai tratar, ou muitas vezes quando vai ser diagnosticada, é quando já tem uma doença já avançada, que aí causa na mulher doença inflamatória pélvica. Sim. Ou quando vai tentar engravidar lá na frente e tem dificuldade, porque é um dos motivos de infertilidade na mulher, seria infecções por clamídia e gonococo causando já doença inflamatória pélvica. Então, assim, é algo muito importante de ser dito, de ser falado,
principalmente para as mulheres. O homem não, porque o homem 90%, a grande maioria, eu dou essa aula na universidade, por isso que eu sei esses dados, mas mais de 90% eles são sintomáticos, eles vão apresentar o corrimento. Eles veem alguma coisa errada ali, vamos já lá. correm. A mulher não consegue ver. Não, né? a mulher, a grande maioria, elas evoluem de forma assintomática. É complicado. E se aquela mulher também não trata e ela tem mais de um parceiro, ela também infecta outros e a cadeia... Fica todo, mas pelo menos os homens vão lá, resolvem, enquanto a mulher fica ali sem Exato. saber, né? Aí a importância do exame, né, da mulher no ginecologista, né? Porque aí numa consulta de ginecologista, talvez ele consiga identificar, né? Sim, às vezes na consulta com o ginecologista consegue identificar, porque faz o exame especular, Sim. colhe material, na coleta do material às vezes consegue dar o diagnóstico, às vezes só no exame especular você já vê a descarga de alguma secreção, você já desconfia, já trata. E o tratamento é muito simples, é azitromicina, que todo mundo sabe, né? Uma medicação de fácil acesso, tudo bem que o antibiótico precisa ser prescrito, mas muito tranquilo do acesso, e ceftriaxona hoje, que é uma injeção. Antigamente nós tratávamos, era tudo com comprimido, que era o Cipro. Só que ficou muito resistente, né? O gonococo ficou muito resistente, a gente acabou passando para a ceftriaxona. Mas assim, tranquilo de tratar e fácil acesso à É medicação. um problema essa questão da resistência Sim. né? Dos antimicrobianos. Porque acaba que é como se você tivesse sempre que atualizar as medicações, né? E a gente não consegue. O Pois grande é. problema é esse, porque você estudar, fabricar e desenvolver um novo antibiótico não é fácil. Eu imagino. E daqui que isso consiga, muita gente se prejudica, né? Esse intervalo porque é como se a bactéria, o vírus, eles vão se modificando, né? Se aprimorando para continuar ali, né? A grande função do infectologista dentro de um hospital. A gente faz controle de infecção hospitalar. É tentar evitar essa resistência antimicrobiana, porque senão vai chegar no momento que a gente não vai ter antibiótico nenhum para tratar ninguém. Pois é. Então, assim, a gente sempre tenta segurar ao máximo os antimicrobianos, fazendo aquele papel do chato do hospital, em dizer, não, vamos descer um degrau, vamos usar a ceftriaxona. Porque se você for logo pro top, né, acaba que você não segue nenhuma sequência. Não segue uma sequência lógica, daqui a pouco você perde tudo. Perde tudo. Aqueles ali você não consegue. Eu fico imaginando uma pessoa que, de uns 100 anos atrás, se fosse viver no tempo de hoje, eu acho que ela não conseguiria, né? Acho que ela não conseguiria, porque os anticorpos dela deviam ser bem menos resistentes do que as bactérias. Se a gente botar 100 anos atrás... há 100 anos atrás, em 1914, nem a penicilina, que é o antibiótico básico, teria sido descoberta, né? Que eu acho que a descoberta da penicilina, acho que foi em 1929. Olha aí. Então, assim, nem a penicilina, que é a amoxicilina clavulanato, assim, essas medicações mais básicas não tinham sido descobertas. Então, há 100 anos atrás, uma pneumonia um pouco mais complicada... Pois é, a pessoa hoje pega uma pessoa de lá de 100 anos e traz pra cá. Não tinha vacina também. Não tinha vacina, A vacina é coisa mais moderna também. Até quem lembra, teve a revolta das vacinas, quando a gente começou a vacinar e a população nem acreditava nas vacinas, achava que era algo absurdo. Fizeram o Zé Gotinha. Exato. O Zé Gotinha veio para facilitar isso. Humanizar isso, tá certo. Mas aí a gente já... você falou, quando a gente falou da sífilis, Sim. Assim, tem sífilis, tem muito sífilis, né? O que sífilis. tem mais? A infecção é mais que tem hoje é sífilis, será? Eu diria que a infecção mais prevalente... Talvez seja o HPV, né? A infecção mais prevalente, eu colocaria, assim, no meu ponto de vista, HPV e herpes. Sim. Mas, assim, que causa doença, causando patologia, né? Causando mesmo algo que o paciente vai procurar o médico, eu colocaria a sífilis. A sífilis tá muito frequente, assim, desenfreado. Multifatorial. Multifatorial. A sífilis é bem fácil você adquirir. Até sexo oral você pode adquirir a sífilis. Então, muita gente acaba não se prevenindo nas preliminares, sexo oral, por exemplo, mas quando vai haver penetração, acaba usando camisinha. Então, se protege até de outras coisas, mas não da sífilis, porque a sífilis sexo oral acaba transmitindo. Então, a sífilis é muito fácil o contágio.
A sífilis, você precisa fazer um segmento para saber se você tratou ou não tratou. E muitas vezes a pessoa faz e não faz o acompanhamento adequado. Então, esse é um outro ponto. E outro ponto da sífilis também, hoje não, mas a gente passou por uma fase de desabastecimento da medicação. A sífilis é tratada com penicilina benzatina hoje, que é a famosa bezetacil. E a gente passou por um momento de desabastecimento, que estava difícil. A população tinha dificuldade de acesso à medicação. Então, assim, isso também desencadeou um aumento. E aí eu considero hoje a IST mais frequente em termos de patologia. É muito comum você acabar pegando um paciente que no meio do caminho ele acaba positivando um exame de sífilis. Sífilis muitas vezes não causa nada, nenhum sintoma, só o exame que vem positivo, mas outras vezes não, ele pode causar. Se for numa fase inicial, ele dá uma lesão no pênis, na vulva, na vagina, enfim, em fases mais posteriores ele pode causar até doenças mais graves, como goma sifilítica, que é destruição tecidual, aorta sifilítica. Tem um caso também, sífilis no ocular, sífilis no sistema nervoso central. Então, a sífilis... ela não fica só ali na região genital? Não, a sífilis é uma doença... Assim, nós conhecemos muito a fisiopatologia da sífilis, porque a sífilis foi uma das doenças que nós mais estudamos ao longo da história da medicina. Sim. Existe um estudo norte-americano que ele pegou 400 afrodescendentes, colocou dentro de um hospital e deixou a sífilis tomar de conta e foram seguindo o que era que a sífilis acontecia com esses pacientes. E dessa forma, a gente conhece exatamente a evolução da sífilis. Então, vou usar uma forma que eu acho mais fácil de explicar a evolução da sífilis. A sífilis primária, que é quando você tem o sexo desprotegido e você acaba adquirindo a sífilis. Essa sífilis, que é a sífilis primária, você acaba tendo a lesão primária ou no pênis, ou na vagina, ou no ânus, aonde foi que a sífilis entrou no seu corpo. Ela causa uma úlcera. Essa úlcera, sempre ela é indolor. E ela é brilhosa, né? Ela é emborrachada. Se você pegar ela é bem endurecida, por isso que a gente chama de cancro duro. Então, essa é a primeira fase da sífilis. Se o paciente não fizer nada, por exemplo, a mulher, como muitas vezes a lesão é interna... Ela não sabe. Ela não vê, ela não sabe e não dói. Então, se você não fizer nada, essa lesão some. Sem você fazer nada. É a sífilis primária. Mas você está infectado. Mas você está infectado. Certo. E você, inclusive, pode transmitir. Você, com o tempo, você evolui para a sífilis secundária. Aí não, a sífilis secundária é... A sífilis é uma bactéria. É a bactéria tomando conta do corpo, né? O treponema pálido tomando conta do corpo. E aí ela vai para o resto do corpo. Ela pode dar lesões... papulares nas mãos e nos pés, pode dar um rache, ela pode evoluir... Rache é a vermelhidão da pele. Sim. Ela pode evoluir de diversas formas diferentes. E aí vem a sífilis terciária, que a sífilis terciária é quando a bactéria ela volta a se localizar em alguma parte do nosso corpo e ela causa destruição tecidual. Então, assim, ela destrói tecido mesmo, desfigurando, e depois quando você pode até fazer o tratamento, mas você fica com aquela sequela. Além disso, você pode evoluir com casos mais graves, por exemplo, neurosífilis, que não necessariamente vai estar só na terceira fase da sífilis, ela pode evoluir em qualquer parte, que é quando a sífilis atinge o sistema nervoso central, que dá um caso de meningoencefalite gerada pela sífilis, né? O tratamento é internado, o paciente fica 10 a 14 dias usando penicilina cristalina e já é um quadro mais grave. Mas assim, a maioria dos nossos pacientes, graças a Deus, a gente diagnostica ali na fase primária e secundária. Que aí o tratamento seria só com penicilina benzatina, injeção no bumbum, que todo mundo sempre lembra que dói. Mas tem cura depois ela... Tem cura. Se você fizer o tratamento, diagnostica... Ela vai embora. Ela vai embora. É 100% de cura. Aí você faz o segmento para definir que realmente foi cura, né? Você tem que cair os níveis de titulação para dizer que foi curado. Diferente do HIV, não é para a vida toda que você vai tomar essa medicação. Não.
Por exemplo, se você diagnosticar com sífilis, você pode tratar. Se você tiver a comprovação que a sífilis foi durante o último ano, 1 ano e meio, você toma uma injeção de cada lado uma vez, pronto. Se você não tiver como dizer há quanto tempo você tem sífilis, ou você tiver certeza que é há mais de 1 ano e meio, aí você tem que fazer o tratamento 3 semanas, uma vez por semana durante 3 semanas. E depois você faz o seguimento para ver a titulação, que é o VDRL caindo. O VDRL caindo, você diagnostica. O que é VDRL? VDRL é um exame que a gente usa para acompanhar o paciente que faz o tratamento da sífilis. Quando ele está com a titulação alta, por exemplo, 1/28, 1/64, e aí a gente começa a tratar esse paciente, esse VDRL tem que cair. Se era 1/64, ele tem que cair 1/32, 1/16, 1/8. Quando ele for caindo, tá dizendo que a sífilis está curada. Se ele não cair, ou se ele mantiver, ou ele aumentar, quer dizer que o paciente ou se recontaminou ou o tratamento não foi adequado. Essa é a sífilis. Entendi. Na minha concepção, é engraçado, né? A sífilis era realmente uma ferida, né? Como você falou, uma úlcera aí na região genital, mas ela não fica só ali, né? Não sabia, não. Não, ela pode tomar conta do corpo. Tomar conta do corpo, né? Se você não tratar. Sim. Se você não Lógico que ela toma conta no corpo se você não for diagnosticado cedo ou você tiver, por exemplo, os pacientes que vivem com HIV/AIDS, eles têm uma imunidade um pouco mais baixa e é mais fácil ele evoluir para uma complicação, né? Então, assim, você diagnosticando cedo ou você não tem nenhum fator que imunodeprime, que lhe deixa com a imunidade mais baixa, você vai evoluir de uma forma melhor, né? E aí o HPV, né? Que é o que tem... Mas o HPV é silencioso, né? O HPV a gente não tem... O HPV é um vírus, um DNA vírus, que você se contamina, tanto de forma sexual, né? Sexo com penetração, de forma oral. E aí você pode se infectar por diversas cepas. As cepas a gente usa número, 16, 18, 9, 7, 14. E aí são números. E essas cepas a gente divide em cepas com baixo poder oncogênico e alto poder oncogênico. O que quer dizer isso? As que têm baixo poder oncogênico, na maioria das vezes, não causa baixo poder oncogênico. Na maioria das vezes, ela não causa câncer. Elas causam mais verruga. São as verrugas, as lesões que os pacientes têm em região genital, vaginal. Toda verruga é HPV? Toda verruga é HPV. Mas o HPV ele faz tempo, perdão, porque você ter verruga assim, há muito tempo. Tinha até a bruxa com a verruga no nariz. Isso aí é HPV? Não. Se for verruga mesmo, tem como você dar o diagnóstico de verruga, é causado por HPV. Sim. Mas tem lesões de pele que são sinais, que são da pele mesmo, né? Agora, verrugas, tem verruga vulgar, planar, essas outras são todas causadas por... Exato, por HPV. Certo. E aí, voltando assim, tem o HPV de baixo poder oncogênico que causa essas verrugas. Então, assim, o sintoma seria só as verrugas? Seriam as verrugas. Que esse é chato de tratar, porque esse paciente, por exemplo, se forem mulheres, elas vão no ginecologista, o ginecologista vai lá e tenta tirar essas verrugas podem aparecer e você vai queimando até tirar elas. Queimando, como é que você pode cauterizar com bisturi elétrico, você pode usar nitrogênio líquido, você pode usar ATA, que é ácido tricloracético, a 90%, que é um ácido mesmo. Que você coloca em cima da verruga e ela morre. Você pode ter podofilina, que você queima também. Então, a depender do profissional, ele usa uma metodologia diferente. Você pode fazer cirúrgico, se for lesões muito grandes, você pode fazer um procedimento cirúrgico para tirar. Isso que eu tô falando mais em região vaginal e região de pênis. Se for na região anal, aí você tem que ir pro coloproctologista. Aí o aí no coloproctologista já faz exame, já leva pro centro cirúrgico para queimar a parte mais interna no ânus. Então, assim, essas são as lesões causadas por verrugas de baixo poder oncogênico. E tem as de alto poder oncogênico. Quais são as de alto poder oncogênico? São aquelas cepas do HPV que predispõem o nosso paciente a ter certos tipos de neoplasia. Quais neoplasias? Câncer no colo do útero, câncer de cabeça e pescoço, câncer anal. Então, essas
é que a gente se preocupa mais porque pode acabar desenvolvendo uma neoplasia nos nossos pacientes. Por isso, o Ministério da Saúde investe tanto na vacinação dos nossos meninos e meninas para tentar controlar o HPV e a gente reduzir esses índices de neoplasia. Mas como é que você sabe qual a diferença entre um e outro? Se no exame de sangue você consegue saber essas cepas? Ou só mesmo nos sintomas? Não, nem pelo sintoma, nem por exame de sangue. Por exemplo, se você tem a verruga, então essa daqui era a cepa que não causa o câncer. Mas você mesmo tendo a verruga, você pode ter se infectado por mais de um. Então não necessariamente você tem a verruga, só foi aquele. Não, você pode ter outro. Pode ter esse, pode ter o outro. Pode. O que a gente faz no consultório? A gente colhe o material, por exemplo, pênis, região vaginal, ânus, e a gente manda para os laboratórios e esses laboratórios fazem PCR. Esse exame PCR, eles investigam uma lista de cepas de baixo poder oncogênico e cepas de alto poder oncogênico. Não vou saber precisar quantos, mas no laboratório que eu trabalho, eles fazem um exame com quase, eu acho que mais de 30 tipos. E aí depois ele manda pra gente, né? O paciente recebe, ele volta na consulta mostrando e ele bota lá. Esse foi detectado, esse não, esse sim. Então tá lá. Não detectado ou detectado. Entendeu? E aí a gente sabe... quais e daí, qual o nível dessa cepa, o que é que ela pode causar, né? O que é que esse paciente vai ter. Mesmo ainda sem estar com sintomas ali, mesmo ainda sem estar com câncer desenvolvido, nem nada. Sim. Você consegue. Então, tendo esse diagnóstico, acredito eu que assim, você consegue ter algum tipo de tratamento para evitar que essa cepa, que o vírus, ele evolua para um câncer? Se for uma cepa de baixo poder oncológico, você vai investigar essa paciente, vai queimar as lesões que ela tenha, seja homem ou mulher. Não tem muito o que se preocupar, assim, porque ela não evolui, né? E se for de alto poder oncogênico, aí é que a gente reforça a necessidade de fazer exame preventivo da mulher, né? O exame citopatológico da mulher, que o pessoal chama de Papa Nicolau, né? E se for na região anal, de fazer com frequência idas ao o cirurgião coloproctologista para ficar averiguando isso. E o que nós podemos fazer, mesmo que a pessoa já tenha sido infectada por alguma cepa, é encaminhar esse paciente para vacinação. Que hoje a vacinação é a única coisa que previne. O resto seria rastreio, para se você tiver alguma lesão, você ser diagnosticado mais cedo. Mas prevenção a gente só tem através das vacinas. Que, falando um pouquinho sobre vacina, no SUS nós temos a quadrivalente, que protege contra 4 sorotipos, 2 de baixo poder oncogênico e 2 de alto poder oncogênico. E no particular nós temos a nonavalente, que protege contra 9 sorotipos. Até pouco tempo, a indicação era meninos e meninas de 9 a 14 anos. Era só ir no posto de saúde. Se tivesse entre 9 e 14 anos, eles eram vacinados com 2 doses. E pessoas vivendo com HIV, pessoas transplantadas, tanto de órgãos sólidos quanto de medula óssea, pessoas vivendo com algum grau de imunodeficiência e elas poderiam ser vacinadas também para o HPV até os 45 anos, seja homens, seja mulheres. Certo. Então, essas pacientes que preenchem um desses critérios, pacientes vivendo com HIV, pacientes oncológicos ou transplantados, só chegar tinham direito a tomar a vacina, só que em vez de ser 2 doses, elas tomavam 3 doses, 0, 2 e 6 meses. Agora, o Ministério da Saúde teve essa atualização recente, acho que semana passada, que meninos e meninas agora não são mais entre 9 e 14 anos, é entre 9 até os 19 anos e não são mais 2 doses, agora só precisa de uma única dose. Isso foi um estudo da OMS com a OPAS e viram que só uma dose já resolveria. E aí, sendo só uma dose, a gente conseguiu abarcar, né, uma faixa etária maior, não só de 9 a 14, mas de 9 a 19. Sim. Isso é tentando, a longo prazo, reduzir os índices de câncer, principalmente do colo do útero, infecções por HPV, dentre outros. Se essa geração agora tomar a vacina, e ela realmente evita a transmissão. Evita daqueles sorotipos, né? Porque ela não é uma vacina que previne todos os sorotipos. Elas são 4 sorotipos do SUS e 9 do particular. Então,
Se você tomar do SUS, você vai estar protegido contra aqueles 4 sorotipos e do particular você vai estar protegido contra 9. Maria, por que aqui não bota o do particular também no SUS? Tem dinheiro lá. Tanto dinheiro aí, rapaz. Compra a nona valente. A nona valente, porque tem 9, né? Puxa vida. Porque a maioria vai tomar no SUS, né? A grande maioria vai tomar no SUS. São vacinas caras, são vacinas bem caras. Uma vez, eu até pesquisando valores, passa de R$500 uma dose. Uma dose de vacina. A nona valente. A nona valente. Mas é pra saúde, né? Comprar lá em escala. É pra saúde, vamos comprar isso. Vamos... e aí, mas depois dos 19 anos, não faz... Você pode tomar, meio que, tipo assim, se uma pessoa tem 30 anos. Sim. E ela nunca tomou nenhuma vacina e nada. E ela quer ir ela vai no particular pagar e tal. Ela vai ter efeito para ela? Vai, sim. Ou esse de 14 a 19 anos é só mesmo questão de organização e logística, mas qualquer pessoa em qualquer idade pode se prevenir? Qualquer pessoa tem indicação de tomar. Porque se a pessoa ainda não foi infectada e tomar, ela vai estar se prevenindo. Agora, o Ministério da Saúde tomou essa atitude de ser de 9 a 19 anos, ou pessoas que vivem com algum grau de imunossupressão até os 45, questão de organização, né? Questão de economia, né? Porque eu imaginei, eu lembro que teve uma campanha, né, de 9 a 14 anos. Eu pensei que é porque a vacina só teria efeito se você tomar nessa idade. Não. Aí eu pensei, então não preciso nem tomar, porque eu já passei, né? Vou aí viver. Vamos seguindo. Então a gente não precisa tomar, quem já é adulto. Mas não, o adulto pode tomar. O adulto pode tomar, principalmente se ele não tiver sido infectado, porque ele vai estar se prevenindo. Sim. A ideia de vacinar pessoas mais jovens, o que seria? É porque essas pessoas mais jovens ainda não iniciaram a vida sexual. Se eles ainda não iniciaram a vida sexual, eles ainda não se infectaram por nenhuma. Não tem, né? Então a vacina seria mais eficaz neles. Então, mas mesmo assim, eu posso muito bem ter iniciado uma vida sexual e não ter, né? E não ter. É aquela outra coisa que ultimamente tá tendo uma confusão eterna, né? Assim, uma briga eterna. É o termo promiscuidade. Sim. Porque se você pegar 2 pessoas, eu tenho uma pessoa que ela só fez... Eu tô em um ano, né? O ano de 2024, peguei 2 pessoas. Uma pessoa fez sexo uma única vez em 2024 e não usou preservativo, adquiriu sífilis e HIV. E outra pessoa... Premiada. Outra pessoa se relacionou 3, 4, 5 vezes, bora botar aí, teve 7 relações sexuais no ano de 2024 e em todas as relações ela usou preservativo. Quem foi promíscuo, quem não foi promíscuo? É aquela eterna discussão. Não, promíscuo é número de relações ou quem se expõe. Por isso que hoje em dia a gente não usa mais o termo nem promiscuidade. Eu acho o que é mais comum a gente usar é comportamento de risco. Quem se comportou de forma mais arriscada, né? É aquele que não usou o preservativo. É verdade, faz sentido. Se você se previne, né? Agora, assim, pelo que você falou, doutor Luan, nessa questão da prevenção, por exemplo, acho que foi sífilis e HPV, que você pode ser transmitido até em sexo oral, é isso? HPV, sífilis, herpes, até sexo oral você pode acabar sendo... Sem o sexo mesmo ali. Sem o sexo sem com penetração que a gente fala. Então, qual a prevenção mesmo? É preservativo? A única prevenção é preservativo? E o preservativo realmente ele previne de todas? A prevenção, o preservativo é uma das formas de prevenir. Hoje, quando a gente fala prevenção de ISTs, a gente fala da mandala de prevenção. Certo. Mandala de prevenção é uma imagem que o Ministério da Saúde começou a divulgar há um tempo, onde você faz combinações de estratégias e essas combinações de estratégias você acaba reduzindo a chance do paciente se infectar de alguma coisa e mantém um sexo saudável. Vou falar o que são essas estratégias. Eu posso usar a PEP. A PEP é a profilaxia pós-exposição. O que é a profilaxia pós-exposição? Eu tenho aqui uma relação de risco. Não uso preservativo com a pessoa desconhecida.
eu tenho até 72 horas para buscar aqui na nossa cidade o São José, o Hospital São José, para realizar o uso da PEP, que é uma medicação, 2 comprimidos, que eu uso durante 28 dias e eu me previno do HIV. Então, Tem foi uma isso. relação bem... Teve um pós-relação bem complicado. Aí você... Passa 28 dias tomando uma medicação. 2 comprimidos uma vez por dia durante 28 dias, você previne de ser infectado pelo vírus HIV. Existe a PrEP. O que é a PrEP? É a profilaxia pré-exposição. É eu usar um comprimido por dia e eu todos os dias, como se fosse um anticoncepcional, e eu me previno de adquirir o vírus também HIV. Então você meio que você antecipa. Sim. Então, é um anticoncepcional, né? É como se fosse um anticoncepcional. Eu posso usar ele de 2 formas. Ou usar um comprimido todos os dias e eu evito adquirir, ou eu posso usar ele sob demanda. Como é sob demanda? Eu tomo 2 comprimidos hoje, entre 2 e 48 horas eu tenho uma relação sexual, tomo outro comprimido com 24 e outro com 48 horas. Também é a segunda forma de prevenção. Isso é a PrEP. Eu me previno. Antes da relação acontecer, eu vou tomar medidas para eu reduzir a chance de adquirir o vírus HIV. Existe vacinação, aí vacina, eu entro com vacina do HPV, vacina para hepatite B, vacina para hepatite A, dentre outras. Existe testagem de rotina, ou seja, todo mundo que tem uma vida sexual de rotina deveria fazer as suas testagens, porque se algo for positivo, trata logo e evita um risco de transmissão. As testagens durante pré-natal e assim que a paciente entra na sala de trabalho de parto, porque se eu faço testagem nas maternidades e durante o pré-natal, eu evito que nossas crianças nasçam com alguma infecção sexualmente transmissíveis, porque pode passar da mãe para a criança no momento do parto. O que é que eu tenho mais além disso? Eu tenho a política de redução de danos. O que é política de redução de danos? É eu tentar reduzir o dano daquele paciente. Vou dar um exemplo. O paciente fuma 2 carteiras de cigarro por dia. Se eu chegar para aquele paciente e dizer assim, não fume nenhum comprimido, não fume nenhum cigarro por dia, é difícil para ele. Ele tem aquilo que ele usa há 2, 3 anos, 10 anos, 20 anos, para ele parar de uma vez é difícil. Se eu faço uma política de redução de danos, eu converso com aquele paciente assim, seu José, vamos em vez de 2 carteiras, uma por dia? Aí na consulta de retorno, seu José, uma carteira tem quantos cigarros? 20. Vamos reduzir para 10? Vamos reduzir para 8? Vai e assim... gradativamente, né? De uma maneira gradual. Como é que eu uso isso dentro da infectologia? Quantas relações você tem e você usa preservativo? Não, eu tenho 10 relações, uso preservativo só em 2. Vamos usar na metade? Vamos usar... Quantos comprimidos você toma da PrEP por mês? Eu tomo dos 30 dias, eu esqueço 5 vezes. Vamos tentar esquecer só uma. E assim... eu vou conseguindo chegar perto da perfeição para aquele paciente se prevenir da melhor forma possível. E tem muita gente que usa a PrEP? Sim. Muita. Mesmo? É uma política... na Europa e nos Estados Unidos já é bem estabelecida. Já é algo de muito tempo. Aqui no Brasil, eu acho que começou a implantação em 2018... mas foram aos poucos, né? Foi em 2018, mas no início era só para profissionais do sexo e casais soro diferentes, ou seja, onde um tem o vírus e o outro não tem. Para ser uma proteção extra. Proteção, entendi. E aí... e aí... começou nessa perspectiva, né? Desse público-alvo. Sim. Depois foi liberada. Aí, antigamente, só o SUS tinha essa medicação. Tudo era fornecido pelo SUS. Tinha que ser segmento ambulatorial pelo SUS. E precisava preencher um desses critérios. Hoje, não. Hoje, no consultório, a gente pode prescrever e o paciente adquirir a medicação no SUS de forma gratuita, né? É gratuito, isso é gratuito. Existe a medicação paga, existe a medicação gratuita. Paga, ele compra nas farmácias Pague Menos, Drogazil, essas farmácias maiores, elas conseguem ter acesso a essas medicações, e aí o paciente leva a receita lá, ele adquire como se fosse um antibiótico. Então ele pode comprar na farmácia, assim como o anticoncepcional, né? Então ele pode comprar na farmácia. Só que anticoncepcional, hoje, você consegue comprar
sem receita. Sem receita. Essa não. Essa você tem que ter precisa receita, da né? receita. E ela não tem efeito colateral, não? Ela tem efeito colateral, Pois é, por mas isso que, assim... O próprio anticoncepcional tem. Porque você deu aí o PEP, que é o pós, né? Parece muito com a pílula do dia seguinte, né? Sim. É como Que se fosse. E aí que tem um efeito colateral grande, se você ficar tomando de uma maneira muito frequente, né? Uma das indicações de você ir para PrEP, que é a pré-exposição, é você que está fazendo várias PEP, né? Várias pós-exposições. Se você faz muitas pós-exposição, você tem indicação de fazer a pré-exposição. A pré-exposição é dito, em literatura, você pode ter efeitos colaterais, porque a medicação é tenofovir, interistabina, o tenofovir você pode evoluir com a disfunção renal, mas vou ser bem sério, na prática a gente não vê muito isso. Entendi. É muito difícil você ver isso. Normalmente quando você vê isso, a alteração de função renal, é um paciente que ele já ia ter isso, por algum outro motivo, e ele apresentou isso mais cedo porque aquela medicação acabou trazendo isso mais cedo. Mas, assim, efeito colateral grave ou efeito colateral que o paciente não consegue fazer uso é bem difícil. É bem difícil né? mesmo ele ter. E aí, pensando na perspectiva de prevenção, é interessante. Sim, não, com certeza. E aí o velho e bom preservativo. E o velho bom preservativo. A gente comentou que é uma das melhores estratégias, combinadas com outras, se torna tudo... A possibilidade de um fracasso aí, assim, de você pegar alguma doença, cai muito, né? Cai. Se você combinar estratégias, isso reduz bastante. Porque só o preservativo já mostrou que não é eficaz. Por quê? Porque se fosse eficaz, hoje a gente tinha as ISTs controladas. Por muitos anos, vocês devem lembrar que quando a gente ia, por exemplo, para Carnaval no Paracuru, aí tinha a Blitz entregando preservativo. Eu acho que ainda tem, né? Em Carnaval ainda tem, sempre aparece lá o preservativo. Se previna, pessoal, incentivando você. Exato. Então essas campanhas sempre existiram. Existiam as Blitz e tudo mais. E de graça, né? De graça. Mas a gente não conseguiu reduzir o número de ISTs. O número de ISTs aumentou ou pelo menos se estabilizou. Então, quer dizer que só essa estratégia não foi eficaz. Então, por isso que a gente busca outras estratégias. Vacinação, política de redução de danos, testagem coletiva, testagem de rotina, enfim. Mas eu assisti você falando aí de tantas formas de você se prevenir, como se o sexo ele fosse... acaba sendo um problema, né? Sim. Vira um problema. E eu lembro de um filme que eu assisti, rapaz, que foi... O nome do filme é O Demolidor, ele é bem antigo, foi com a Sandra Bullock e você vai ter Stallone. E na história do filme, ele é um policial que ele foi congelado acho que era criptocadeia, que ele foi congelado e 40 anos depois ele voltou para a sociedade. Quando ele volta... Aí tá tudo modernizado, né? E foi 2029. Assim, o futuro... O futuro tá bem próximo. O futuro era 2029, mas era tudo assim muito modernizado, os carros voando, aquela coisa, né? E aí tem uma parte lá que ele tá conversando com a Sandra Bullock e ele se adaptando à vida no futuro, né? E ela pede para fazer sexo com ele. E ele fica todo empolgado. Bacana, vamos. E ela fala assim, toda formal, eu gostei de você, você quer fazer sexo? Ele, vamos. Aí ela vai... E ele se prepara ali, né, pra ação. Aí ela pega um capacete e coloca nele e ela bota um capacete nela. E aí o sexo é troca de pensamentos ali. Pelo esse capacete ele consegue sentir as sensações dela e ela consegue sentir o dela, uma coisa assim. E começa até a visualizar as coisas. Menino, e ele fica... O que é isso? Aí começa e tal. E ele tira, ele para, não é assim que a gente faz. Aí começa a tentar agarrar ela e ela, sai pra lá. Aí ele, que foi? Aí ele, vamos fazer sexo. Não. Sexo encostando? Não, isso não existe há muito tempo. Depois da AIDS, veio não sei o quê, aí começou a falar um monte de doença que apareceu, que o sexo ficou inviável para a humanidade. E a gente conversando aqui, eu lembrei muito disso, porque, rapaz, é tanta coisa que... E realmente, como a gente até falou aqui da resistência, né? Das doenças agora. Sim. E a tendência realmente se tornar resistente. Se tornar resistente. Aí fica complicado de você. Por isso que a gente precisa fazer uma abordagem ampla. Porque, assim,
o que eu sempre falo, a gente precisa ter liberdade sexual. É muito ruim hoje, você em 2024, você ainda está preso a estigmas, ao uso de preservativo. Você não tem uma liberdade 100%. Já botar um capacete nas pessoas. Pois é. Infelizmente, a gente ainda está preso nisso. Mas para não se contaminar por algo mais sério e ficar com o uso de medicações pro resto da vida, a gente precisa fazer essa prevenção multifatorial. Hoje em dia, a gente for falar assim de coisas mais modernas, é porque tentei aqui simplificar. Sim. Mas hoje, a gente, quando vai falar sobre isso, a gente precisa se preocupar com outras coisas. Por exemplo, o HPV. Tem muitas meninas lésbicas que acabam compartilhando, por exemplo, objetos. Tipo... Esses objetos que elas usam para prática sexual precisam ser higienizados, porque senão vira uma fonte de transmissão. De uma para outra pode transmitir. Exato. Outro ponto que a gente precisa falar também, se for abordar outras formas de sexo. Hoje está muito comum o chemsex, que é o sexo químico. Sexo químico? É o sexo químico. É o uso de substâncias para... ter uma duração maior do orgasmo, ou ter experiências mais vívidas, ou você ter intensidade maior na relação sexual. É o uso, por exemplo, de poppers, de outras... É uma medicação que você toma? É uma substância. Droga. Uma droga. É uma droga. Resumindo. Exato. Onde você usa substâncias para você potencializar o sexo. Seja pela duração, seja para você chegar no orgasmo, pela intensidade. E essas medicações, essas substâncias, elas têm seus efeitos também. Elas não são de, só vou potencializar. Não. Elas têm os colaterais ali. Exatamente. Deve viciar, né? Isso aí. Isso é uma droga, né? Acho que deve viciar. E outra coisa, assim, são substâncias que acabam tirando o foco, né? Porque quando você tá lá envolvida no sexo, acaba esquecendo de usar o preservativo, que é o básico, né? Na hora de... Então, acaba focando naquele, não, eu quero prolongar, quero... E eu vi essa reportagem no Globo Repórter, né? Saiu há pouco tempo. Há pouco tempo, umas 3, 4 semanas. Meu Deus Deus do céu. E teve até uma reportagem de um cara que ele vivia com HIV. E aí a repórter perguntou, mas você se previne quando utiliza essas substâncias? Ele, não. Não lembra, né? Se você tá... Na realidade, se você vai usar isso daí... Acho que se prevenir é o último pensamento. Porque, de certa forma, é uma droga, né? Assim, é uma substância que vai tirar ele do São vários tipos de normal. Substâncias diferentes que podem ser usados com esse intuito. Não é uma substância só. É bem comum. Se qualquer um colocar chemsex no Google, vão ver essas modalidades. Serve para, assim... Tem diferentes formas, né, de usar e diferentes aplicabilidades. Por exemplo, eu tenho um paciente que já me falou que usa porque gosta de, durante o sexo, introduzir objetos em região anal. Sim. Só que essas medicações, essas substâncias, ela relaxa lá, né? o esfíncter, ele acaba conseguindo colocar muita coisa maiores. Isso também tem um problema. Tem um problema. Ele pode evoluir com fissura anal, prolapso, se ele não sente, incontinência. Né? Você não tá sentindo ali, tá meio anestesiado, né? Dormente. Essas novas práticas sexuais vêm trazendo outros problemas. Isso tá mais com jovens ou a galera adulta tá fazendo isso? Eu percebo assim, muito mais adultos jovens. Jovens e adultos jovens. Um dos problemas da liberdade sexual, né? Porque, ter liberdade sexual, mas você precisa ter consciência do que você tá fazendo, né? Assim, dar uma paradinha, opa, isso aqui vai me fazer bem? Porque é nosso corpo, né? Nossa morada. Então, você precisa cuidar e ver o que é que vai fazer mal ou não. Então... Exato. Não, e assim, não é certo, né? Se você, de certa forma, você sair do seu real, ali, você sair da sua consciência, não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. Essa busca, eu não sei. E é droga, né? É uma medicação, e droga, assim, você pode ficar dependente, né? Tem um outro problema depois disso que... Eu não sei se essas, por exemplo, poppers tem esse
poder de viciar, não tenho esse conhecimento hoje. Sim. Mas, assim, o que me preocupa é que você usando esse tipo de substância, você pode acabar não se prevenindo de certa forma, naquele momento, ou você acabar tomando certas práticas sexuais, como a introdução de objetos, e lhe trazer prejuízos, né? Sim. Então, essas novas modalidades de sexo precisam ser conversadas. Assim, quando o paciente chega... Eu gosto muito quando eu tô lá e o paciente, não, eu pratico dessa forma, porque aí eu vou também fazer aquela abordagem mais ampla com o paciente. Graças a Deus, meus pacientes, eles se sentem bem confiantes em conversar isso. Eu acho que eu deixo bem à vontade e eles me falam. Muito disso que eu venho falando, chemsex, essas outras modalidades, eu aprendo muito com eles. Claro, eles trazem isso e eu vou estudar sobre isso. Então, me deixou preocupado. Prolonga a ejaculação, prolonga o orgasmo. Tanto para homem quanto para mulher? Pode usar. Pode usar. Eu já tinha visto casos de pacientes usando, por exemplo, cocaína anal, cocaína vaginal, que também fala que aumenta a excitação e tudo mais. Cocaína na região do... Mas é a cocaína mesmo? Já. Existe mesmo. O povo inventa, rapaz. Mas existe isso. São as modalidades. Sim. Dentro da minha especialidade, eu preciso ficar sabendo dessas coisas. Eu estou muito desatualizado, porque é cocaína anal. Meu Deus. Mas o profissional da saúde deve ouvir muita coisa. Não, a gente acaba, porque mesmo que seja uma consulta de retorno, por exemplo, eu tô seguindo um paciente que vive com o vírus. Mesmo numa consulta de retorno, tem um momento da consulta que eu falo: você tá solteiro, casado? Sim, como é que tá? Como é que tá a atividade sexual? Tem que saber, né? Não tem. E quando ele fala, não, tem atividade sexual com múltiplos parceiros. E aí eu vou perguntar como é, porque eu preciso ajudar ele a se prevenir. Claro. Por mais que ele venha com isso, eu não posso ir daqui para lá com julgamentos, né? Não, você na realidade talvez seja a pessoa a principal pessoa que ele precisa falar isso. Sim. Porque justamente isso, você não vai fazer um julgamento, você vai ter que falar de uma maneira técnica, né? De como você não vai querer dizer, você não tá ali para dizer o que ele tem ou o que não tem que fazer. Exato. Né? Você tem que falar das consequências. Exato. Né? Ele tem que entender qual é a consequência disso. É trazer a melhor abordagem para aquele paciente. Tudo bem. Gosta, vai usar, vai. Mas como é que a gente pode prevenir para você não trazer nenhum Aquela história prejuízo? Do cigarro que você falou, né? Política de redução de danos. Exatamente. Você mostra as possibilidades, né? Você mostra o que acontece. Agora tem muita coisa nova aí que realmente... O assunto é bem amplo. É bem amplo. Agora, eu acho que esse tipo de comportamento, apesar de não ter ainda, talvez como é novo, né? Acho que não tem dados científicos de viciar e tal, essas coisas. Mas tudo aquilo que você potencializa, acaba que o normal fica arcaico, né? Acaba que, assim, talvez a pessoa ela fique tão querendo melhorar uma coisa que já era boa e que quando ela for fazer de uma maneira normal, talvez ela não sinta tanto prazer, porque ela já está acostumada no nível maior, né? Sim. Ela mudou o sarrafo, né? Ela subiu o sarrafo. Então, se ela subir o sarrafo para ela descer, vai ficar... Eu acho que isso pode impactar, talvez fisicamente não direto, mas mentalmente. Sim. Isso possa ter um impacto, né? Às vezes eu tenho alguns pacientes que chegam, queria... eu não tenho mais a mesma virilidade de antes. Mas existem outras formas também da gente buscar isso, né? Existem outras formas de você trabalhar. Claro. Terapia sexual, você pode buscar outras formas de sentir prazer, outras maneiras, e não somente ligado ao uso de substâncias, né? Claro. Isso aí, rapaz. A gente tem que ter muito cuidado com esse mundo hoje, né? A tecnologia está trazendo. E as pessoas conseguem trocar informações, né? Agora, aplicativo que facilita muito o sexo. Exatamente. Então, assim, de uma certa forma, no final das contas, a prevenção é a melhor saída. Com certeza. Ter cuidado, fazer com consciência, e usando preservativo, com quem também, né? Você vai fazer, então... Mas é isso aí, o nosso papel aqui é informar as possibilidades, né? Informar que existem tratamentos, né? Existe prevenção
e que quem está passando por alguma situação de ISTs, né? Que procura um profissional, quanto mais cedo, melhor, né? Quanto mais cedo, melhor. E se quiser se prevenir, é fácil. Porque tudo isso, todas essas modalidades sexuais, mesmo que você queira fazer uso e use, você consegue se prevenir. A PrEP tá aí para isso. Eu não sabia. As vacinas estão aí para isso. Existe uma coisa bem mais moderna que ainda não foi incorporada no nosso país, que é a DoxyPrep, que é o uso de uma medicação, que seria a doxiciclina, que você faz uso até 72 horas após a exposição sexual e preveniria contra sífilis e clamídia, né? Principalmente essas duas infecções. Ou seja, você preveniria sobre a sífilis e uma das uretrites, uma das causadoras de uretrite. Então, assim, existem outras maneiras de você se prevenir. Então, o certo é buscar um profissional que esteja atualizado, que saiba sobre como seria a sua prevenção e buscar a melhor estratégia. E dessa forma você consegue ter a sua liberdade sexual sem lhe colocar em nenhum risco. Né? Porque a conta um dia pode chegar, né? A conta um dia pode chegar. Mas é isso. A gente está finalizando aqui a nossa conversa, doutor. Eu queria deixar o seu Instagram, Renata, por gentileza. Quem quiser seguir o doutor Luan. É Luan Victor, com 2 R no final. Exato. Vitor com C também, Victor né? com C. Victor. Victor, o final 2 R's. Exato. A gente vai deixar aqui também, doutor. E aí eu queria agradecer. Eu que queria agradecer. Adoro falar sobre esse tema. Acho que é importantíssimo. Quanto mais a gente fala, mais a gente leva esse assunto adiante. Claro. E só agradecer mesmo. A gente que agradece e eu acho que as pessoas precisam ouvir mesmo, né? Sim. Ouvir, entender, porque no final das contas, o problema, a falta de informação, né? A falta de informação gera muito problemas que hoje você consegue resolver. Sim. Né? Por exemplo, essa questão de você com HIV, né? Sim. No início ali, se você fizesse, anualmente você fizer o seu exame, você deve estar ali no início, vida praticamente normal, né? Normal. Vida normal. Então, assim, e se deixar para depois, aí, poxa, você vai ter... A medicina evoluiu muito, você precisa fazer a sua parte também. Hoje, eu vou até... Para finalizar, falar um pensamento assim, toda vida quando eu dou um novo diagnóstico de HIV, principalmente se for um paciente jovem, esclarecido, eu sempre pergunto, se esse paciente tivesse usado a PrEP, ele teria evitado. Né? Então, assim, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais pessoas buscarem usar, a gente corta a transmissão. Vai cortando. E aí a gente reduz o índice de novos casos, né? E aí a gente chega... Informação. Então, você tem como você se prevenir. Se não conseguiu se prevenir, tem como você evitar uma evolução da doença, né? Tem muitas formas. É só você se manter informado, atento e entendendo que o corpo é seu, você faz o que você quiser, mas com segurança é muito melhor. Né? Com certeza. É isso, doutor. Muito obrigado. Obrigado, tá bom? obrigado. Você também que nos acompanhou, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Go. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e paz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser.